passamos e as experiências que vivemos sugam de nós todas as expectativas e todas as possibilidades de algo acontecer de bom, de melhor. Quantas vezes temos de atravessar circunstâncias e nós enfrentamos e sentimos na pele momentos em que não há razão para crer, não há razão para esperar. Por isso não haverá razão para se alegrar. Mas em Jesus Cristo, nós sempre teremos motivos para ir além, para ir adiante. E ainda que algumas vezes sejamos confrontados com situações que não haja para nós motivos para ter esperança, há algo em nossa caminhada com Deus, de miraculoso, de poderoso, que nos faz enfrentar as circunstâncias e as situações com os olhos nas possibilidades. Não por nós mesmos, porque muitas vezes as portas se fecham, muitas vezes os caminhos se estreitam, muitas vezes as lanças se voltam contra nós, muitas vezes sentimos-nos acuados, pressionados e até sozinhos. Mas quanto mais não depender de nós, melhor será. É quando então surgem as infinitas possibilidades daquilo que Deus quer fazer. Não apenas aquilo que Ele pode fazer. Às vezes até num vício de linguagem a gente fala com Deus, a gente se dirige a Deus dizendo: Senhor, se Tu podes, quando podes. É claro. É claro que existe um tom de submissão, um tom de sujeição, mas Deus sempre pode. E não deve haver dúvida em nosso coração acerca das possibilidades que surgem quando Deus começa a agir. O texto que quero compartilhar com os irmãos nesta noite para reflexão e aplicação ao seu coração fala justamente das possibilidades de Deus diante das impossibilidades do homem. A Bíblia, no seu conteúdo pleno, do início ao fim, ela narra o grande poder, a imensurável capacidade de Deus fazer e acontecer quando nós não temos nenhuma chance. E justamente quando as nossas forças se vão, justamente quando as nossas possibilidades terminam, justamente quando as chances não existem, justamente quando a razão não alcança, justamente quando o entendimento não é suficiente, é exatamente aí que começa o agir de Deus soberano, perfeito, glorioso, diante do que e pelo qual Deus se revela plenamente para mim e para você. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. E nós vamos ler a partir dos versos 16 até o versículo 25. O capítulo 4 inteiro é uma seção que foi identificada, que foi separada pelos numerozinhos bíblicos para referir-se ao trecho em que o apóstolo Paulo engrandece a experiência de Abraão, justificado absolutamente por um ato de fé. Como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 11, versículo 1, a fé é aquilo que fundamenta, é a base, é o sustento de tudo aquilo que você não vê, de tudo aquilo que você não sabe, de tudo aquilo que você não conhece, mas que você afirma categoricamente: isto é. Pode não haver indícios, pode não haver confirmações. Aliás, até muitas vezes a gente nutre uma expectativa de que a ciência confirme nossas expectativas. Essa semana, em mais uma manchete que agradou muito aos apologetas, um cientista conseguiu provar por uma equação matemática complicadíssima, coisas de física quântica, de matemática extrema. Ele propõe que por meio dos números ele prova a existência de Deus. E a gente fala: uau, que bênção, glória a Deus, a ciência prova que Deus existe. Quão pequena é esta fé, quão inútil é esta experiência
de alguém que dependa de números para confirmar, deixou de ser fé para se tornar ciência. Deixou de ser experiência com Deus para se tornar um atestado humano para aquilo que não é necessário. E o capítulo 4 de Romanos é justamente quando o apóstolo Paulo enaltece a experiência de Abraão diante da falta de prova, diante da falta de indícios, diante da falta de razão muitas vezes, diante da falta de comprovação, mas diz: Abraão foi justificado, Abraão foi engrandecido, Abraão foi reconhecido, Abraão foi salvo, porque o tempo todo ele agiu movido pelo que a Bíblia revela ser fé. Abraão foi tirado da sua terra, de sua parentela, e foi dirigido pelo Espírito Santo a uma terra que ele desconhecia. E a cada passo ele deveria ser testado, provado, porque a promessa inicial era: e você vai para a terra que eu lhe mostrarei. Sair sem destino, sair sem garantias, apenas com uma única promessa: eu estarei com você e farei de você pai de uma grande nação, que não se poderá contar, como não se pode contar quantas estrelas há no céu. No capítulo 4, o apóstolo Paulo vai voltar a esta história real de um homem que foi justificado pela sua atitude de fé, que levou-o a obedecer, e que sua obediência lhe trouxe recompensa. E a sua recompensa foi ver com seus olhos aquilo que humanamente lhe parecia e de fato era impossível. A partir do versículo 16, destaca-se este momento em que Paulo relata e narra esta realidade, em que Abraão recebeu a recompensa, viu com seus olhos, testificou para todos o que os olhos dos outros não poderiam acreditar. Romanos 4, versículo 16 a 25 diz assim: por essa razão, a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós. Como está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito: assim será tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava com 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por nossa causa, por quem a justiça será atribuída a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Que belíssimo testemunho que o apóstolo Paulo nos dá, ao interpretar, ao entender e compreender agora a história que certamente Abraão conhecia desde a sua meninice. Paulo, foi criado aos pés de um dos maiores mestres do judaísmo de sua época, membro do Sinédrio, profundo conhecedor da lei, zeloso por aquilo que a lei determinava, era certamente um homem profundamente conhecedor das histórias do Antigo Testamento. Mas o que me chama a atenção
ao fazer esta relação entre quem era Paulo antes de conhecer Jesus e aquele que ele se tornou depois de conhecer a Jesus, é a maneira brilhante como ele agora consegue enxergar que toda a narrativa do Antigo Testamento tinha um propósito claro e específico: trazer à luz a grandeza do significado da graça em Jesus Cristo. E é por isso que ele então conecta a experiência de Abraão, reconhecidamente um homem que foi salvo pela fé. Pela fé ele foi movido, pela fé ele foi nutrido, pela fé ele foi sustentado, pela fé ele venceu, pela fé ele viu promessas se cumprirem. Mas Paulo vai mais adiante e diz lá no versículo 23, mas isso tudo não aconteceu só por causa dele. Mas tudo isso serviu para que nós hoje soubéssemos que em Jesus podemos ir ainda mais longe, fazer mais, ir adiante. Porque agora, os nossos olhos podem contemplar a plenitude, a completude do propósito de Deus por meio de Jesus Cristo. Antes mesmo de Jesus vir ao mundo revelar toda a graça, toda a glória, toda a misericórdia, toda a redenção que há no nome do Senhor, Abraão já podia contemplar, e esta é a maior significância da fé. É você conseguir enxergar aquilo que está por vir, mesmo que não haja nenhuma evidência que concretize isso hoje. O texto que nós lemos diz que Abraão recebeu promessa. E essa promessa foi cumprida, porque diz o texto que nenhuma delas deixará de ser cumprida, mas porque ele creu. E de que forma Abraão creu? É linda a maneira como Paulo parece-me que joga com as palavras, e ele faz assim uma salada de letras para valorizar o contraditório, o contraste entre aquilo que poderia ser ruim com aquilo que é perfeitamente bom, aquilo que era desesperançoso com aquilo que é uma viva esperança, aquilo que era para a morte, mas se transformou em algo que foi para a vida. Para mim, o versículo-chave de toda essa narrativa está no versículo 18, que talvez na sua versão, provavelmente de forma ainda melhor, expresse a beleza desta, como eu disse, desta salada de palavras que o apóstolo Paulo faz, creio intencionalmente, quando ele diz no versículo 18, Abraão creu contra toda a esperança, porque ele creu em esperança. Percebe que há um jogo de palavras aqui. O que é crer contra a esperança? Talvez a versão que eu li, a minha versão, século 21, já tenha tentado esmiuçar um pouco esta salada, colocar as coisas em ordem no prato e sobre a mesa, porque diz assim, Abraão, ao contrário do que podia se esperar. Mas de fato a tradução mais literal é esta que a NVI propõe, e talvez a sua versão de João Ferreira também traga assim, que ele creu contra a esperança. O que isso significa? É que existem circunstâncias que nos forçam, que nos impulsionam a achar que nós já chegamos ao fim, onde não há nenhum indício, nenhuma evidência, nenhuma brecha pela qual passe um raio de luz que nos faça ver o final do túnel. Muitas vezes temos a percepção de que chegamos lá no fundo do poço e de que não há água e não há mais nada a ser feito, a não ser olhar para cima e dizer, como eu cheguei até aqui? Quantas vezes em nossa lide, circunstâncias, experiências, crises, problemas, adversários, nos fazem sentirmos-nos acuados, pressionados, solitários, abandonados, cansados, caídos. E é justamente isto que seria o que Abraão poderia ter sentido quando ele recebeu a promessa de Deus: você terá um filho. Abraão olhou para si mesmo e disse, mas eu já tenho 100 anos.
olhou para sua esposa Sara e disse: deste útero não sai mais nada. Como isso pode? Viver momentos contra toda a esperança é justamente enfrentar as circunstâncias quando nada mais podia se esperar. E quantas vezes você e eu enfrentamos situações assim? Nossas forças se foram, os recursos acabaram, a alegria não existe, não existem mais pessoas ao nosso lado, e às vezes a sensação é de que até Deus nos abandonou. Nós até chegamos a quase acreditar nesta mentira do diabo, de que parece-nos que Deus nos abandonou. Abraão podia olhar para todas as circunstâncias e frustrar-se diante de uma promessa que lhe parecia ser absolutamente improvável. Até porque nós temos algum escalonamento em termos de dificuldades. Nós temos situações difíceis que nos mostram obstáculos cansativos. Temos situações improváveis, talvez o nível mais avançado de dificuldade, porque nós somos surpreendidos por situações que a gente fala: mas como isso pode acontecer? Ou então a gente chega àquela situação daquela reflexão inútil de: mas por que isso está acontecendo? Parece-nos que chegamos àquele momento em que a nossa racionalidade luta com a fé e você pensa: mas será que isso realmente faz sentido? É o nível dos desafios improváveis. Não é possível que isso esteja acontecendo. Como se explica isso? Ou até mesmo alguns de nós muitas vezes pensamos: o que eu fiz para merecer? E o nível mais avançado, que poderia ser o último nível, numa proposta simples de enquadrar os nossos momentos, as nossas circunstâncias, seria dizer: chegamos ao nível do impossível. Agora nada mais resolve. É como nós ouvimos pela manhã, a palavra que eu dei em relação ao nosso querido Davi, quando a médica disse para a Cristina: não há mais nada que a medicina possa fazer. Chegamos ao nível avançado da dificuldade, do limite, quando nós chegamos ao estágio do impossível. Perceba que para Abraão e Sara, já há muito tempo havia passado o nível da dificuldade, dos obstáculos difíceis. Já havia passado o nível da improbabilidade. Não, é muito improvável que isso aconteça. Improvável acontecer dos nossos dias é uma mulher, como há 2 semanas foi noticiado, que aos 73 anos de vida deu à luz ao seu primeiro filho, com a ajuda da ciência. Isso para nós é o que parece improvável. E parece-nos que a ciência vai evoluindo de tal forma que este degrau da improbabilidade vai diminuindo cada vez mais, e as coisas menos prováveis vão se tornando cada vez mais prováveis. A minha avó morreu dizendo categoricamente que o homem não pisou na lua, porque foi uma montagem. E tem muita gente boa ainda hoje que acredita que tudo é uma montagem de cenário. Ou seja, a gente vai avançando a ciência e a gente vai vencendo os limites daquilo que nós devemos dizer: mas isso é muito improvável de acontecer. Atravessar o Atlântico numa questão de 2h30 era algo absolutamente improvável, e hoje já se torna real. Viagem comercial ao espaço, fazer um turismo intergaláctico, já se torna uma coisa que venceu o nível da impossibilidade, venceu o nível da improbabilidade, e hoje já há uma empresa se especializando em oferecer viagens acima da estratosfera. Parece que muitas vezes nós também enfrentamos situações e circunstâncias que soam-nos como: mas não faz sentido isso. Mas para Abraão e Sara, eles já haviam chegado no último estágio, no último limite, quando para eles, de fato, algo parecia ser impossível. E você se lembra da história? Sabe qual é a prova maior que nós temos disso? É que lá em Gênesis, o texto narra que Sara riu da promessa. A sua dúvida foi tão séria, a sua dúvida foi tão profunda, a sua crise em fé foi tão legítima que o texto diz que ela riu quando Abraão contou para ela.
muitas vezes é a nossa reação. Aquele riso nervoso, aquele riso da tensão, aquele riso descontrolado, que na verdade imediatamente se transforma num choro descontrolado, porque você está diante daquilo que aos seus olhos parece ser absolutamente impossível. Já não é mais apenas um desafio, já não é mais alguma coisa que não faz muito sentido na lógica humana, agora é algo que você diz, não tem mais jeito. É o que o texto diz que Abraão poderia ter feito. Olhar para as circunstâncias e dizer, não há esperança. Mas o texto diz que ele creu, mesmo diante de toda a impossibilidade. Por quê? O versículo 20 e 21, o versículo 19, introduz a explicação do porquê Abraão conseguiu crer, confiar e esperar, mesmo diante do limite das possibilidades, quando ele poderia achar que nada daquilo era possível, mas ele escolheu crer e esperar. O versículo 19 diz assim: e sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade. Ou seja, a primeira atitude de Abraão foi não se deter naquilo que os olhos lhe mostravam, e nem naquilo que o seu corpo sentia. Ou seja, tirar os olhos da materialidade, da humanidade, procurar enxergar a vida por uma outra ótica, de um outro ângulo, conseguir mudar de lado, tentar abstrair sim de uma realidade material, de uma realidade física, de uma realidade matemática, de uma realidade lógica, e não atentar para aquilo que o corpo determina, não atentar para aquilo que os olhos mostram, não atentar para aquilo que os outros falam, mas como diz o versículo 19, não enfraquecer na fé. Mas nós temos uma tendência, uma fragilidade muito latente em nós, que algumas vezes diante da primeira instância de dificuldade, ao primeiro sinal de cansaço, nós tendemos a desistir cedo demais. Abraão foi justificado, e o conceito de justificado neste contexto aqui foi salvo. Ele viu a glória, ele experimentou a vitória, porque ele primeiramente não se deteve naquilo que o seu corpo sentia, naquilo que os seus olhos mostravam, e muito menos naquilo que os outros diziam. Ele não levou em conta o riso frouxo de Sara, o riso temeroso, o riso nervoso de alguém que não consegue acreditar naquilo que está sendo dito. Abraão não deteve-se naquilo que é desta vida. Versículo 20 tem a adversativa, tem o oposto, o contraste, quando Paulo diz: contudo, em lugar de vacilar ou de enfraquecer, diz o versículo 20, ele não vacilou, ele foi fortalecido na fé. De que maneira? Versículo 20, qual foi a maneira que ele encontrou para ser fortalecido na sua fé? Ele deu glória a Deus. Podemos reconhecer Deus no meio do vale? A nossa fé nos leva a enxergar Deus quando ninguém mais vê. A nossa fé é suficiente para conseguirmos glorificar a Deus enquanto os outros estão desistindo, enquanto outros estão blasfemando, enquanto outros estão rindo de nervoso por achar que nada vai acontecer. Nós podemos dar glória a Deus pelas suas promessas? O versículo 20 é um desafio, porque diz que a resposta que Abraão deu diante da impossibilidade foi dizer: glórias sejam dadas ao Senhor. O texto é muito claro em deixar-nos entender que Abraão não deu tempo para a dúvida, não deu tempo para o lamento, não deu tempo para o questionamento,
Parece-me que Paulo entendeu que Abraão imediatamente disse: é o que o Senhor falou, então glórias sejam dadas ao Senhor. Essa história me faz lembrar a história de uma mulher que recebeu a visita de um anjo e que disse: você é virgem, mas dará luz ao Filho de Deus. E Maria respondeu ao anjo Gabriel, dizendo: eu sei que para o Senhor nada é impossível. Então seja feita a vontade do Senhor. Queridos, nós precisamos desenvolver uma fé suficientemente grande, ou talvez até usando a figura de Jesus, suficientemente pequena, porque ele disse que se for do tamanho de um grão de mostarda, quem tem fé a uma fé desse tamanho? Talvez melhor fosse dizer então, se nós formos capazes de desenvolver uma fé suficientemente pequena para glorificar a Deus diante do último limite de dificuldades e dizer glórias sejam dadas ao Senhor, o milagre começa a acontecer como aconteceu com Abraão. Ele foi fortalecido na fé. Por quê? Porque no versículo 21 mostra a sua terceira atitude. Porque ele estava plenamente convencido de que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Sabe o que é isso? É experiência com Deus, é conhecimento de Deus, é saber das suas promessas, é conhecer quais são as promessas de Deus, para certificar e atestar o Espírito com o Espírito de Deus com o nosso Espírito, confirmando e atestando que esta promessa veio do Senhor, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A questão é que algumas vezes a gente está dizendo que Deus prometeu coisas que Ele não prometeu. Algumas vezes a gente ousa colocar na boca de Deus palavras que nunca saíram da boca de Deus. E algumas vezes, alguns de nós ousamos dizer em nome de Deus aquilo que Deus nunca disse e nunca falou. Ou até inventamos que Deus falou e Deus estava em silêncio. Era hora de Deus ficar em silêncio. E sabe que até no silêncio Deus trabalha? O entendimento bíblico é perfeito, porque para o povo de Deus, ele ficou cerca de 400 anos em silêncio, mas não deixou de trabalhar. O chamado período interbíblico, dentro do conceito bíblico teológico, é o período em que Deus aparentemente esteve em silêncio. O texto diz que não houve profecia na época. Mas Deus deixou de agir? Não. Ele preparou o cenário para o advento maior que o mundo já conheceu. Deus estava preparando a vinda do seu Filho. Que entrada triunfal, anunciado por um coral de milhares e milhares e milhares de anjos, disse: glória a Deus nas maiores alturas. O silêncio de Deus foi interrompido por um coral de anjos que disse: Ele nunca deixou de trabalhar. Mas nós quantas vezes duvidamos das promessas de Deus, ou não respeitamos este silêncio de Deus, querendo extrapolar os nossos limites, invadir o território das ações de Deus e fazer aquilo que só Deus pode fazer e deixar que Ele faça. Nós acabamos inventando promessas que Ele não deu. Mas ao contrário, as promessas que Ele fez, todas se cumprirão. E esta foi a atitude de Abraão, quando ele, por conhecer Deus, sabia que o anjo que ele falou, falava em nome do Senhor, e aquilo que se diz, cumpre-se. Portanto, essas são as três atitudes que levaram Abraão a crer quando não havia motivos para crer. Ele não olhou para si próprio e não olhou para as circunstâncias. E ele nem deu ouvidos aos que os outros diriam ou fariam ou falariam. Ele deu glória a Deus diante do impossível. E ele esperou, porque se Deus prometeu, Ele vai levar até o fim. É bom você lembrar que se ainda não deu certo, é porque o final ainda não chegou.
porque no final sempre dá certo. No final, Ele está nos esperando para dizer para a gente: seja bem-vindo. Quer final mais glorioso do que este? Sermos acolhidos na casa do Pai? Ou você está se preparando para ficar eternamente aqui? Não. O verdadeiro seguidor de Jesus se prepara o tempo todo para receber o maior e melhor de todos os abraços, aquele que nos aguarda na entrada do céu. Não precisa ser hoje, mas se for, temos de estar preparados. Eu não vou apressar este dia, não quero apressar este dia, não preciso apressar este dia, mas eu sei que quando chegar no final, haverá um abraço de um amor imensurável, de uma graça perfeita, que dirá: que bom que você chegou. Eu não disse? Tudo daria certo. Tudo deu certo. Valeu a pena crer, valeu a pena esperar. Por quê? Paulo termina dizendo a razão da sua certeza. No versículo 24, ele diz: porque cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Há um detalhe aqui na tradução que eu gostaria de propor apenas para enriquecer o texto. Esta conjunção aqui aditiva, o e, no grego ele pode ser e, mas também pode ser mais. Ele dá uma ideia aditiva, mas ele pode dar uma ideia também comparativa ou contrária. Poderia dizer então que ele foi morto pelas nossas transgressões, muito mais foi ressuscitado para a nossa redenção, para a nossa justificação. O ponto central da nossa fé é saber que fomos perdoados pela morte de Cristo e fomos de uma vez por todas reconciliados, porque a sepultura está vazia. Deu certo, irmãos. Tem dado certo e vai dar certo no final. Por isso podemos crer, mesmo que os nossos olhos não consigam enxergar nenhuma evidência, o nosso coração se manterá fortalecido, dando glória a Deus e tendo a certeza de que, como Cristo venceu a morte, nós também venceremos. Por isso que sentarmos-nos à mesa do Senhor numa noite como esta é recuperar em nosso coração e em nossa memória a certeza de que vale a pena crer, mesmo quando diante de nós não há nenhum indício, não há nenhuma palavra, e por parte dos outros não há nenhuma promessa, mas se há promessas de Deus, elas se cumprirão. Portanto, como Abraão, creia, tenha esperança. De que maneira? Não atente para aquilo que os olhos lhe revelam. Não dê atenção àquilo que o seu corpo sente. Talvez velho demais, talvez cansado demais, talvez aflito demais, talvez sozinho demais, talvez enfermo demais. Não se agarre a essas circunstâncias. Dê glória a Deus. Foi o que fortaleceu o coração e a fé de Abraão. Ele deu glória a Deus. E por conhecer a Deus, ele teve uma certeza: aquele que disse o que disse é fiel para cumprir. Será que somos então finalmente capazes de crer que aquele que disse o que disse é fiel para cumprir? Basta que você creia que no final ele vence. O final de toda a história já foi revelado. O meu Senhor se levantou e ele vence no final.
Por isso podemos sentar à mesa e celebrar a vitória. Nos lembrar que Ele morreu porque nós pecamos. Ele morreu porque nós é que merecíamos morrer. Mas, graças a Deus, Ele ressuscitou. E por isso nós somos justificados. E como para Abraão a justificação trouxe-lhe a salvação, para nós hoje a justificação traz-nos a salvação também. Para que nós continuemos vivendo, dando glórias ao Senhor. Eu convido você para sentar-se à mesa conosco nesta noite. A você que já foi alcançado por esta glória. A você que consegue enxergar além dos limites das impossibilidades. A você que deseja crer contra toda a esperança. Na certeza de que Cristo morreu por você e ressuscitou por você. Para que você fosse perdoado dos seus pecados. Para que você seja justificado e preparado para a glória eterna no céu. Assim, portanto, sentemo-nos à mesa. Nós, os justificados, os salvos por Jesus. Eu convido você, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em comunhão com o Senhor, em comunhão com a sua igreja, para juntos, como grande povo de Deus, espalhado pela terra, mas reunido neste lugar que se chama pelo nome de Jesus, a nós que seguimos a Jesus como seus discípulos, sentemo-nos mais uma vez à mesa com Ele e partamos o pão e bebamos o cálice, para que a glória do Senhor seja vista em nós.
Cristo morreu por nossas transgressões, mas não ficou morto. Ele ressuscitou para a nossa justificação, para a nossa salvação e redenção. Por isso, temos a certeza de que vale a pena crer, vale a pena esperar, vale a pena confiar. E como Abraão, mesmo que não haja indícios ou qualquer evidência, crer em esperança, dando glória ao Senhor, olhando para Ele e tendo a certeza de que se Ele disse, Ele vai cumprir. Portanto, que o Senhor continue cumprindo em nós as suas promessas, de tal maneira que nenhuma delas deixe de valer. Em memória ao que Cristo fez por nós, morrendo por nossas transgressões e ressuscitando pela nossa justificação, em nome de Cristo e com o coração cheio de gratidão, comamos este pão e bebamos este cálice em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tuas promessas são fiéis. Obrigado porque mesmo quando não há evidências, mesmo quando os nossos olhos, o nosso corpo, os nossos ouvidos receberem apenas indícios de impossibilidades, nós daremos glórias a Ti, porque haverá um propósito nessa circunstância, para que Tu reveles quem Tu és e o que Tu podes fazer. Por isso, Senhor, cumpre em nós o Teu querer e o Teu propósito, para que, como Abraão, nós também sempre creiamos contra a esperança. Quando não houver motivos para esperar, nós nos manteremos firmes. Enxuga do nosso rosto as lágrimas, transborda de nosso coração a alegria, o regozijo, por sempre lembrarmos-nos de que Tu estás no controle, Senhor. E Tu sabes de forma perfeita o que fazes. Enche-nos, Senhor, de confiança, de tal maneira que nós possamos atravessar os limites das impossibilidades, dando glórias a Ti, pois sempre e sempre só Tu és digno e merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que nisso sejamos fortalecidos, hoje, na semana que está começando, em cada circunstância, em decisões a serem tomadas, em encontros a serem tidos, em decisões a serem assumidas, em adversários, diante do inimigo, que nós vençamos, agarrados na esperança, firmados na fé, confiados na justificação, por meio da ressurreição do Teu Filho Jesus. E é no nome dEle que eu oro, com um coração repleto de esperança e confiança em Ti. Em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja conosco, reunidos aqui ou espalhados por onde quer que formos, hoje, mas especialmente até o fim, onde tudo dará certo, onde diremos que tudo valeu a pena, porque cremos em Jesus, para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe o seu restante de domingo em família, que Deus abençoe a semana que está começando, que Deus abençoe cada passo da sua vida. E lembre-se, creia, espere e confie, mesmo quando não houver diante de você indícios ou evidências, Deus é fiel e se manterá fiel diante de você. Não saia sem dar um abraço do seu irmão e gaste um tempo tendo comunhão fraternal uns com os outros, para que a semana comece cheia de bênçãos a partir de agora, em nome de Jesus.